Olá, alunos do nono ano, aqui é o Teacher Fabrício. Bem, gente, essa videoaula de hoje eu vou revisar em forma de atividade as unidades 1, 2 e 3, tá certo? Que contemplarão nossa atividade avaliativa. De certa forma, com essa atividade dá para se basear mais ou menos como será a prova, beleza? Além dos assuntos das revisões que eu dei na nossa aula ao vivo. Então, vamos lá. Como eu disse, era em forma de exercício, não é isso? Então, nessas primeiras questões aqui, esses primeiros exercícios, ele contempla a parte lá do second condition, né? Ou seja, segunda condicional, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, nós vamos colocar qual a alternativa correta para preencher essas lacunas, tá certo? Considerando quem? Second condition. Lembrando que os second condition são para situações o quê? Situações improváveis, né? Quase impossíveis, né? Depende muito de uma outra coisa, certo? Lembrando que como é que é a estrutura é o que? A primeira ação, tá certo? A primeira frase no passado, o condicionante, né? O se do passado, e a outra utilizando o should, ou quer dizer, o would, um verbo o que? Modal, tá certo? Que significa o quê? Poderia, deveria, tá certo? Então vamos lá, ó. Nessa primeira frase aqui, ó. If he, her were black, she completely different. Ou seja, se o cabelo dela fosse preto, ela o que seria, né? Completamente diferente. Então, qual seria a melhor opção aqui? A letra qual? Letra C. Tá? Porque would. Would seria, não é isso? Então, não pode ser só o look. Tá? Tem que ter o verbo modal. Look também, porque aí estaria no presente. Nem o will, que aí seria futuro. Tá? Lembrando que é passado e o verbo que? Would, que seria. Tá bom? Então, would look. Se ela o que? Tivesse o cabelo preto, ela seria o que? Teria um look totalmente diferente. A dois aqui, ó. I do that if I were in your shoes. Ou seja, eu o quê? Então aqui nós temos a primeira, o se condicionando do passado. Então a primeira tem que ser o quê? No, utilizando o would. Então não pode ser letra A nem letra B. Tá? Nem a letra C também, gente. Porque no futuro, want é negativa, né? Did no passado, don't no presente e wanted é no futuro, tá? Então sobra a letra C, que é wouldn't do, ou seja, eu poderia fazer isso se eu estivesse de quê? Com seus sapatos, tá bom? Aqui, ó, a 3. If smoking were allowed, a cigarette, certo? Se o que eu fumasse, se eu soubesse que poderia fumar, eu que poderia ter cigarro. Então, não pode ser will have, não pode have, nem had. Seria a letra B. Would have. Eu teria cigarros. Beleza? Que fizemos agora, eles eram completamente o que? O second conditional. Aqui eu pedi para definir se é first conditional ou second conditional. O second conditional, como eu expliquei, são ações improváveis, impossíveis de acontecer. Quer dizer, não é impossível, mas é improvável. Já a first conditional, ela pode acontecer. Como é a estrutura? A estrutura é o condicional no presente, tá? E o que?
o que pode acontecer devido à condição é o que? No futuro, tá? Então, vamos lá. Eu queria aqui para dizer se é first conditional ou second conditional. Essa primeira frase aqui, ó. If I go to Paris, I will buy a French guide book. Ou seja, aqui nós temos o first conditional. Por quê? Ó, o condicional no presente. Ó. If I go, se eu for a Paris. I will buy, ou seja, eu comprarei no futuro, né? Comprarei um livro de guia de francês. Ou seja, nós temos uma situação que pode acontecer. Então é first condition. Essa segunda aqui, ó. If you want, I will go with you. É, se você quiser, né? Se você querer, I will go with you. Eu irei com você. Ou seja, é first condition também, porque aqui está no quê? No presente e aqui está no futuro, né? O condicionado está no presente e o condicionado está no futuro, tá certo? E é pode acontecer. Aqui, ó. If it rains, we won't go to the movies. Ou seja, se chover, nós não vamos assistir o filme. Então, aqui também é first conditional, porque rains, você quer chover no presente, não é isso? We want, want é will not, futuro também, tá? E é possível de acontecer também. Essa outra oração aqui, ó. If I went to the Argentina, I would visit the market. Então aqui nós temos a condição no passado, ó. Se eu fosse para a Argentina, eu visitaria o mercado. Tá? Ou seja, é uma coisa improvável. Se eu fosse, eu não vou. Aqui, ó, se eu for a Paris, então é provável. Se eu fosse, é uma coisa mais improvável. Ou seja, second conditional. Essa outra oração aqui, ó. If he studies, he is going to pass. Então, o que é que nós temos aqui? Se ele estudar, ele vai passar. Aqui nós temos o que? Nós temos um first conditional. Olha aqui, ó, o condicionante está no presente e aqui também está no futuro, não é isso? Going to, né? O going to é o futuro. Se ele estudar, ele vai passar, tá? Então, first conditional. Essa outra oração aqui, ó. If I married Mary, I would be happy. Se eu casasse, aqui está no passado, se eu casasse com Mary, eu seria feliz, né? Ou seja, é uma situação improvável. Aqui, ó, would, seria, certo? E a última oração aqui, ó. If they were rich, they would buy a fancy farm. Isso. Se eles, ó, no passado, fossem ricos, se eles fossem ricos, eles comprariam, certo? Porque uma fazenda luxuosa. Então, é improvável também, nós temos o would aqui e nós temos o were do passado. Então, é second condition. A partir de agora, os exercícios são sobre os present perfect, né? Isso, o presente perfeito, utilizando as partículas que eu ensinei a vocês, que são quais? Since, o of, quer dizer, o for ou just, tá? Então vamos responder essas questões completando essas lacunas com a alternativa correta. Então vamos lá, essa frase aqui, ó. Things a lot since October. E o que nós temos aqui é change, é que é mudar, né? Ou seja, things, as coisas mudaram muito desde outubro. Ou seja, são coisas, é uma coisa que começou no passado e ainda está acontecendo, não é isso? Presente perfeito. Muito bem. Então, qual é a partícula auxiliar do presente perfeito? É o have ou has, né? Então, de cara, já dá para eliminar, por exemplo, a letra B e a letra D. Pode ser letra A? Não, porque
O has, ele vai vir antes do verbo, do passado particípio. Então, não pode ser. Letra A. Nos sobra o quê? Letra C e letra D. Has changed ou have changed. Ó, things são coisas, né? Tá no plural, são elas, né? Ou seja, é have, não é isso? Não pode ser has porque não está no singular. Se fosse singular, poderia ser has. Então é letra E. Esse outro exercício aqui, ó. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase? No presente perfeito. A frase é Rose here for 5 years. Ó, for, ou seja, por, né? São coisas que ainda continuam. Morar, né? Rose, nós temos aqui que é live. Então, Rose morou aqui por 5 anos. Então, como é que seria? Não pode ser o have porque é Rose, é she, é ela. Então, nós conjugamos o have, o verbo have. Então, ele teria que ser o has. Tá? Poderia ser has lived ou has lived. Has lived. Por quê? Letra B. Porque é um verbo regular, live é um verbo regular e o passado participio dele tem o ed, não é isso? Live. Não pode ser a letra D. E essa outra questão aqui, ó, complete a frase. They have worked here. Aí tem 2001, ou seja, eles o que trabalham aqui, ó, é um período, né? Qual seria esse período? Esse advérbio. Since, to, for ou just. Não pode ser o just, que é uma coisa que acabou de acontecer, nem o to também. Poderia ser o quê? Ele trabalhou, eles, na verdade, eles trabalharam por 2001? Não, né? Eles trabalharam aqui desde 2001, ou seja, letra A. Belezinha? Nessa outra questão aqui, nessa nossa última questão, para completar as lacunas aqui, tá certo? Então, são todos no presente perfeito, utilizando o que? O since ou for. Então, como é que ficaria? I, ok. Quem é que conjuga I do verbo? No caso, no presente perfeito, é have. I have had my car, ou seria have had my car for 3 years, ou seja, eu tenho meu carro o quê? Há 3 anos. A 2 aqui, ó. We, que seria aqui, né? We have, né? We have been, tá? O verbo aqui é o been, tá certo? Nós fomos, né? In the classroom. Aí fala aqui, ó. 10 o'clock. Ou seja, nós estamos na sala desde o que? 10 horas. Ou seja, é since. Então é have been, que é o verbo estar, né? Nós estamos na sala de aula desde as horas, 10 horas. Ou seja, é since. A 3 aqui, ó. She, o que? She have loved, né? She, então é has, tá certo? Então não é have. She has loved him. Ela ama ele, né? Ou ela ama ele ou ela, não é isso? Secretly since many years. Ou seja, ela ama ele o quê? Há muitos anos, certo? Então é for, tá certo? Então é for. Ela ama ele o quê? Secretamente há muitos anos. Então, e a 4 aqui? Here, a great deal for money the day he's born. Ou seja, ele o quê? Has, né? Has had. Ele tem muito dinheiro, o quê? Bom, ele tem muito dinheiro que desde, ou seja, since, desde que do dia que ele nasceu. Ou seja, aqui é has had
e aqui é since, beleza? Então, estudem, tá certo? Através dos vídeos, do livro, das anotações, tá certo? Tirem dúvidas nas nossas aulas ao vivo, belezinha? E na avaliação, good luck, boa sorte e até a próxima. Tchauzinho.